Ó, esse é um dos vídeos da sua vida que você não pula nada porque vem aula boa. Eu vou ensinar como fazer a leitura da sonda e identificar um problema no seu carro a partir dessa leitura. E de quebra você ainda vai entender o que é curto prazo e longo prazo, aquele alarme chato que enche nosso saco, tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Questão Cars. Vamos lá! Ninja! A sonda lambda é como se fosse um nariz da sua central. Ela fica posicionada no coletor de escapamento ou no escapamento e ela vai medir a quantidade de ar que foi para o coletor de escape depois da queima lá na câmara de combustão. Bom, e como que ela faz essa leitura? A sonda ela vai trabalhar numa faixa, tá? Então aqui a gente tem 1 volt e aqui 0 volts, tá? A sonda ela faz a leitura numa faixa entre 0,1 volts ou 100 milivolts e 0,9 volts ou 900 milivolts. A sonda ela sempre vai buscar a queima perfeita daquele combustível. Essa queima ideal é exatamente aqui no meio, que é 0,45 volts ou 450 milivolts. Só que a central, ela não mantém uma voltagem travada. Ela faz uma correção constante e vem aquele desenho característico de uma sonda assim. Sempre buscando esse meio, tá? Essa oscilação é entre a mistura rica e mistura pobre. Mistura rica e mistura pobre. Nessa faixa aqui do meio, tudo que tiver acima de 450 milivolts é a mistura rica e a mistura pobre, tudo que tiver abaixo de 450 milivolts. Então, essa leitura aqui de uma sonda perfeita, com um carro perfeito, trabalhando tudo perfeito, funciona assim: rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Esse funcionamento aqui são as sondas convencionais de praticamente todos os carros, chamado de narrow band. Narrow é curta, né? Onda curta. É diferente daquelas sondas de wideband, de Fueltech e tudo mais, tá? Vamos focar nas sondas originais dos carros. Bom, aqui vai a primeira dica. Quanto mais rápida for essa oscilação, mais saudável está a sua sonda, conhecido como tempo de resposta da sonda. Se a sonda começar a apresentar uma oscilação vagarosa, assim, quer dizer que a sua sonda está cansada ou contaminada, tá? Então, esse é um sinal de uma sonda que já está não tão boa. Grave isso aqui, agora nós vamos começar a mostrar os problemas. Ninja! Bom, mais uma vez, lembrando, rico, pobre. Bom, aí você vai ver o gráfico da sua sonda lambda do funcionamento e ela começa a ficar assim. Ao invés dela oscilar perfeito aqui entre essas duas faixas, ela começa a oscilar assim, muito acima aqui dessa linha. Quando acontece esse fator aqui, é conhecido como mistura rica. E se sua sonda apresentar isso aqui, é conhecido como mistura pobre. Bom, então qual a diferença desses dois cenários? Quando a mistura está rica, a gente chama de mistura rica, quer dizer que a gente tem menos oxigênio do que deveria ter, ou seja, está com um excesso de combustível saindo por esses gases. E na mistura pobre é o inverso. A gente está com um excesso de oxigênio se comparado à quantidade de combustível. E isso já dá um bom sinal de alguma coisa errada que está acontecendo no seu motor. Então vou dar uns exemplos para vocês. Se a mistura está rica e está com excesso de combustível e pouco ar, algum motivo está fazendo com que sobre muito combustível ou tenha muito combustível na câmara de combustão e na hora da queima não queima tudo e isso acaba saindo pelo escapamento. Então pensa só,
se a gente está com excesso de combustível ali, se você tiver um bico injetor quebrado por algum motivo e tiver gotejando combustível dentro da câmara de combustão, ou seja, ele está jogando mais combustível do que ele normalmente estaria jogando, esse combustível vai sair todo no escapamento e a sonda vai perceber isso aqui. Outro motivo, a gente tem uma pressão na linha muito grande. Lembre-se que na linha de combustível a gente tem o regulador de pressão de combustível que mantém uma pressão, cada carro é um, mas mantém a pressão, por exemplo, em 3 bar, e todo esse excesso de pressão de combustível retorna. Se a gente tiver um regulador de pressão ruim, que está permitindo uma pressão maior de combustível, nós vamos ter mais combustível sendo injetado e vai aparecer na sonda. Agora, outro motivo não relacionado ao combustível é ao ar. Se a gente tem mais combustível do que ar, então um problema na captação de ar do motor pode afetar isso aqui. Por exemplo, se você tiver um filtro de ar entupido, sujo e tudo mais, e você não tem uma captação de ar suficiente, você vai ter mais combustível do que ar. Claro, existem diversos outros fatores para essa mistura estar rica. Tudo que você quiser saber aí na consultoria tem lá, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a mistura pobre agora. O que pode motivar essa sonda? Então, se nesse caso aqui a gente tem muito combustível, aqui a gente tem pouco combustível e muito ar. Bom, um motivo aqui, ó, entrada falsa de ar no coletor. Lembre-se que na TBI, alguns carros têm MAF, MAP, né? O MAF, ele lê o fluxo de ar que entra. Os carros que usam MAP, ele vê a pressão de ar. Mas basicamente os dois estão vendo quanto de ar está sendo admitido. Isso fica na TBI ou lá para o filtro. Da TBI para dentro, ou seja, no coletor, o MAP e o MAF não sabem se vai ter uma entrada a mais, entrada falsa de ar. Então, se você tiver uma entrada falsa de ar, o MAP não vai saber e você vai estar injetando mais ar do que combustível e você vai ter este cenário aqui. Bom, se aqui a gente tem uma alta pressão de combustível, obviamente aqui podemos ter uma baixa pressão na linha de combustível e os bicos não estão injetando direito, né, a quantidade suficiente, e isso envolve também bico. Um bico errado, ele pode estar trabalhando perfeito, a central não vai entender que tem um erro, mas ele tem uma quantidade, né, você pode ver que tem a vazão do bico, cada bico tem sua vazão. Vou dar um exemplo aqui dos rondinhas, tá? Os bicos de EX, eles têm uma vazão, e os bicos de LX têm outra vazão. Isso a sonda não vai saber a hora que você colocar um bico. Então, digamos, você coloca um bico de LX num EX, tá? Um bico de original de EX, ele tem 240 cc, esse cc é centímetros cúbicos por minuto. E um bico de LX são 190 cc. Então, você colocando um bico de LX num EX, a central não sabe, então numa mesma voltagem, no mesmo cenário, um bico vai estar injetando menos do que a central acha que ele está injetando. E aí pode acontecer esse cenário aqui. Você tem menos vazão de combustível e aí a mistura fica pobre. Bom, lembrando que tem muitas variáveis, até mesmo um sensor de temperatura de arrefecimento, que não sabe a temperatura certa, está indicando a temperatura errada para a central acha que o carro ainda está frio, por exemplo, e ela está injetando mais combustível. Bom, então, de acordo com o cenário da leitura da sonda lambda, a gente já consegue ter um norte para onde identificar que tem um problema no carro, problema de injeção, problema de ar, do seu carro que está gastão, o carro está fraco e tudo mais, a partir dessa leitura. Ninja! E afinal, o que é o curto prazo e longo prazo? Aquele alarme que fica enchendo o saco nosso nas rondestes. Vamos lá. O short stream e long stream, ou em português, curto prazo e longo prazo, nada mais é do que o ajuste que a injeção vai dando para mais ou para menos, de acordo com a leitura da sonda. Então nós temos aqui embaixo o 0%. Aqui nós temos menos 10, menos 20, menos 30. E aqui nós temos mais 10%, mais 20%, mais 30%,
40, 50, menos 40, menos 50, tá? Podem ver que fica um cenário desse, né? Menos 10, menos 20, menos 30, mais 10, mais 20, mais 30. Bom, então digamos que por algum motivo o seu carro vem apresentando uma mistura rica, ou seja, você tem muito combustível e pouco ar. Num cenário desse, tá, a central vai entender que se a leitura da sonda está indicando uma mistura rica, então a gente tem que colocar menos combustível. Do cenário para cá, é uma mistura rica. Do zero para cá, é uma mistura pobre. Se a mistura está rica, então ele tem que empobrecer. Ou seja, ele tem que empobrecer a mistura e quando ele está pobre, ele tem que enriquecer a mistura. É por isso que, num cenário de mistura rica, ele vai empobrecer, você vai ter um short string ou um curto prazo para menos, e se ela tiver pobre, ela tem que enriquecer e vai ter mais 10, mais 20, mais 30. Então, quando a gente tem um cenário desse, muito tempo trabalhando em mistura rica, a tendência é ele menos 10, menos 20, e assim, para tentar compensar esse mistura rica. Ele vai injetando menos combustível. Mas não se esqueça que isso num cenário que você mantém a mistura rica. Quando a gente tem um trabalho normal da sonda, ele vai ficar aqui oscilando. Geralmente fica no zero, quando está perfeito, tá? Mas ele vai oscilar um pouquinho para cá, para cá, para cá, para cá, que vai fazendo os trabalhos. O alarme de curto prazo é quando você ultrapassa uma quantidade muito grande para cima ou para baixo por causa de algum problema. Uma mistura rica que mantém ou uma mistura pobre que se mantém. Se você tiver alguns picos que acontecem durante a utilização do carro na sonda e, opa, ficou rico, tá? A tendência é ele, ficou rico, ele vai jogar menos 10 e depois ele volta para o zero. O short string, ou curto prazo, é toda alteração que a central está fazendo na injeção naquele momento, tá? Vamos chamar de sistema nervoso da central. Então, é tudo que ela vai corrigindo na hora. E o longo prazo é como se fosse um aprendizado, é a cicatriz que fica a longo prazo de acordo com o short string. Então, se o short string, né, ficar muito positivo por muito tempo, no long string, né, no longo prazo, ele vai entendendo isso aqui e vai gravando na memória que, ó, tá trabalhando muito aqui. Daí a diferença do short string por long string, né, o curto prazo por longo prazo, é basicamente que o curto prazo é tudo que está acontecendo agora, momentaneamente, e o longo prazo é a memória, a cicatriz que fica na injeção do aprendizado que está acontecendo a longo prazo. E também em outro vídeo eu vou ensinar 2 testes que a gente pode fazer no seu motor para saber se a sua sonda lambda está boa e é um problema no carro, ou se é a própria sonda lambda que está com problema e não está fazendo a leitura. Bom, lembrando que agora a gente tem a consultoria Ninja, você fala direto comigo pelo WhatsApp para entender essas coisas, para tirar dúvidas sobre o seu carro, seu projeto. Falar, Ninja, eu estou com problema disso, o que eu compro, que peça eu compro, será que essa marca é boa e tudo mais, tá? Bom, aqui embaixo tem o link aqui do site da Ninja, você vai lá, é 1 minutinho, você já escolhe o nível seu de consultoria e já vem falando direto comigo, tá bom? Ou também você pode ser membro do canal aqui pelo YouTube, que também tem as consultorias e os níveis para você escolher. Bom, e além disso, ajuda o canal a se manter para fazer esse tipo de conteúdo aí técnico de qualidade para vocês, tá? Beleza? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Ninja!